Olá, olá, uma boa tarde para você. Está começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Nós vamos juntos até as 2h15 da tarde com informação dos bastidores da política, dos corredores do poder. Confira os destaques desta terça-feira. Repercute mal a fala do candidato Carlos Brandão em sabatina de um portal de notícias aqui da capital. Entidades ligadas às comunidades tradicionais e partidos políticos manifestaram repúdio e classificaram como preconceituosas e racistas as afirmações feitas pelo atual governador do estado ao Imirante.com. Confira ainda a agenda dos candidatos nesse primeiro dia de campanha. Já começou, hein, gente? 2 candidatos ao governo do Maranhão declararam não possuir bens. Lá em Brasília, rivais políticos se encontram hoje em solenidade do Tribunal Superior Eleitoral. Deputado Iglesias é multado por propaganda antecipada. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos. Que bom saber que você está aí do outro lado acompanhando as principais notícias do dia. Está formada a maior rede de comunicação do estado. É a Difusora, indo mais longe, ficando mais perto de você no rádio e também na TV. 98991968622. Para você mandar a sua mensagem para nós, é o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do Jornal da Difusora. Fique à vontade, viu? Vamos a Brasília, capital federal, porque daqui a pouquinho a gente vai a Brasília, então, contato com a Raniele Veloso falando das notícias nacionais. A gente vai começar falando a respeito do seguinte assunto. Olha, repercutiu muito mal a fala do governador Carlos Brandão sobre as comunidades tradicionais aqui do estado do Maranhão. Em entrevista concedida nesta segunda-feira, algumas entidades, inclusive, como a FETAEMA, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do estado do Maranhão, manifestaram repúdio. Nas redes sociais, a fala de Brandão provocou comentários negativos, inclusive entre políticos, como o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Veja na reportagem. A declaração foi dada pelo candidato Carlos Brandão, atual governador do estado, durante uma entrevista para um portal de notícias da capital. Os quilombolas não só vivem de cultura e nem tradição. Eles precisam também, certo? Principalmente os mais jovens. A gente tem que conviver com eles, certo? Preservando a sua cultura, mas também tentando incluí-lo no mercado de trabalho, porque são seres humanos iguais a gente. Imediatamente, a declaração repercutiu entre os meios de comunicação do estado, mas principalmente entre as populações tradicionais, que se sentiram ofendidas e discriminadas. É o que nos revela a Nilvane, pertencente ao quilombo Capoeira, do município de Viana. Nós sempre buscamos esse reconhecimento de que nós quilombolas precisamos de estar incluído na sociedade, não como pedindo para alguém nos olhar, nos ver, que a gente precisa de uma política, mas sim que a gente seja garantido os nossos direitos. E as nossas lutas é para que a gente seja visto. E diferente, não, mas respeitando as nossas culturas, respeitando os nossos valores, a nossa forma de ser, e que isso para nós é muito importante. Entidades, instituições, lideranças políticas e legendas partidárias se posicionaram em favor das comunidades tradicionais e contra a fala de Carlos Brandão. O PSOL, por exemplo, emitiu uma nota nas redes sociais. Em um trecho, o partido destaca: há coisas que não podem passar batidas e que não devem ser naturalizadas sob pena de seguirmos reforçando essa estrutura racista e esmagadora de gente preta, trabalhadora e que sofre há anos com a herança colonizadora e escravocrata do Brasil e também no Maranhão, um estado com 74% da população autodeclarada negra. O ex-vereador e presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em São Luís, Honorato Fernandes, também se posicionou sobre o assunto. O período de campanha tem revelado muito do que pensa cada candidato ao governo do estado nessas eleições de 2022. E para surpresa nossa, a fala de ontem, durante uma sabatina numa emissora de TV, do atual governador Carlos Brandão, foi extremamente infeliz e preconceituosa com os povos tradicionais, em especial com a população quilombola, onde está a nossa origem e ancestralidade. No entendimento de quem passou a vida inteira lutando para que todos os seus direitos fossem assegurados, a fala do atual governador do estado demonstra despreparo no que se refere à elaboração de políticas públicas,
mas, acima de tudo, desconhecimento diante de toda a história das comunidades quilombolas e povos tradicionais. Sem dúvida, ele não está preparado para falar e nem para defender os nossos direitos. Foi claro nas suas falas que não está preocupado com o que a gente vive e nem do jeito que a gente vive, nem o que a gente precisa. Porque se estivesse, não falaria dessa forma. Então nós não precisamos de candidatos políticos que venham pedir para a sociedade para nos reconhecer quanto gente, quanto ser humano. Então, a gente precisa de ter gente que se preocupe com as nossas políticas, que tenha condições de defender a gente. Um tipo de pessoa dessa forma não está preparado para defender o nosso povo. E eu, quanto agricultora familiar quilombola, me senti vítima do preconceito diante de tantas falas que ele colocou ali, foi afirmando um governo genocida e falta de respeito com o nosso povo. Nós entramos em contato com a assessoria do candidato Carlos Brandão, que nos informou que o candidato não vai comentar a repercussão negativa da entrevista dada nesta segunda-feira. Keiti Almeida, boa tarde. O que é lamentável, viu? O que é lamentável. Muito boa tarde para você, Adalberto, Geisael, John Coutrin, você que acompanha a gente aí pela TV e pelo rádio. É lamentável a fala, porque remete a uma postura, na verdade, do Estado, que vem se arrastando ao longo dos últimos 7 anos e que a gente percebe, exatamente nessas comunidades, um agravamento da situação. Olha, se você parar para imaginar, é porque muitas coisas vão acontecendo, né? Mas se você parar para imaginar a situação, né? E aqui eu estou destacando as comunidades que são extremamente sofridas e desassistidas. Se a gente parar para pensar que de 2015 para cá, pelo menos 43 pessoas foram assassinadas. Olha, nós ocupamos o 2º lugar, é o 2º estado que mais tem crimes relacionados a quilombolas, a pessoas que lutam com relação à bandeira do campo. 2º estado. Então, você observa uma fala como essa, que minimamente merecia uma atenção, minimamente merecia uma recolocação de fala, e você não vê nem isso o respeito, né? Porque é possível as pessoas errarem, e aqui eu estou até colocando, né, essa premissa, é possível que as pessoas errem, mas aí a gente observa, né, um despreparo, um descuido, que remete exatamente à situação do nosso Estado, que sequer tem um olhar atento para essas comunidades que estão largadas. A grande verdade é essa. Falta fiscalização, falta atenção, faltam políticas públicas, falta inclusive, sabe o que, gente? Tomada de decisão para que esses homicídios, todos eles, e não sou eu que estou dizendo não, viu? Esse ano mesmo, o caderno que divulga a escalada da violência mostra que existe 20%, pelo menos 20% desse percentual não tem nenhuma resolução. Então, por aí a gente observa, né? Então, lamentável, principalmente porque nós estamos num período muito sensível e que se mostra, né, as políticas que se reservam para os próximos anos. E o que nós temos guardado, né, para esses povos? O que nós temos guardado? A separação, a distinção? Pelo amor de Deus, merecia, no mínimo, uma retratação. Gisael, boa tarde. Boa tarde, caros colegas e o pessoal de casa. Para além da visão que se mostra colonialista, digamos assim, né, patrimonialista, coronelista, na fala do candidato e governador tampão Carlos Brandão, é preciso aqui trazer alguns números e fazer alguns confrontos. Só este ano já são mais de 90 registros de conflitos agrários e, conforme a Keiti já colocou, o Maranhão é o 2º no país, perdendo apenas para o Pará no número de conflitos agrários. São invasões de terra, são assassinatos, incêndios, tentativas de homicídios praticados por grileiros de terras, por latifundiários, por empresários do agronegócio e, muitas vezes, sob o manto de proteção do Estado, através de licenças concedidas pela própria Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Maranhão. E se nós pegarmos todos esses eventos ocorridos no Estado, repito, somente em 2022, mais de 90 registros.
Eu não me lembro de uma manifestação através de um documento ou nas redes sociais, nem do governador Brandão, à época vice do governador Flávio Dino, e nem do próprio governador Flávio Dino acerca desse tema. Então, demonstra, para além da visão colonialista, um desconhecimento do próprio governo, porque na fala o governador Brandão divaga e não tem objetividade sobre uma proposta efetiva para as comunidades tradicionais. Porém, mais do que isso, me parece até uma conivência com o que acontece com essas comunidades, porque as maiores vítimas do conflito agrário, não sou eu que estou dizendo, são os levantamentos oficiais. O Maranhão, como segundo lugar no Brasil em conflitos agrários, as maiores vítimas dos conflitos de terra são exatamente os povos tradicionais, os povos quilombolas. Boa tarde, João Coutrin. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a Kate, ao José. Boa tarde aos que estão em casa nos vendo, nos ouvindo pela rádio, pela TV. Bom, os colegas já colocaram tudo aqui, né? Eu queria destacar o seguinte também. O Carlos Brandão, ele, como político da direita, né, ele nunca participou desses debates, assim, tem uma profundidade maior acerca de temas que são mais debatidos pela esquerda. Né? O Carlos Brandão passou um longo tempo no PSDB, agora entrou no PSB há pouco tempo, mas parece que não está muito ambientado com essas pautas, né, que são importantíssimas, inclusive aqui no Maranhão. Parece que mostra um certo desconhecimento. Né? Como o Jesús falou, divagou bastante, né, uma coisa bem superficial. E nessa questão toda que ele colocou, nessa fala dele, superficial, acabou tendo essas palavras aí que soaram de forma, né, que repercute muito mal, como os colegas colocaram aqui. Então é importante que o governador Carlos Brandão ele se aprofunde mais, né, nesses temas. Alguns ele entende, domina mais, tem um conhecimento maior, mas em outros ele precisa conhecer, precisa ser orientado melhor, precisa, já que ele está ali num grupo, um partido de esquerda, né, socialista, pessoas que acompanham ele precisam mostrar qual é a realidade desses povos, dessas comunidades aqui no Maranhão. Parece que o Jesus falou isso aqui, parece que há um desconhecimento. Então é necessário que o Carlos Brandão que haja um debate maior, que ele se reúna mais, não é, com os representantes desses sindicatos, da FETAEMA, dessas comunidades quilombolas, para que ele possa estar a par, não é, dessa situação hoje no Maranhão. Então é preciso que haja um diálogo maior, uma aproximação maior com esses setores que são setores que debatem isso há muito tempo no Maranhão. E a gente vê que parece que há uma distância. Né? Então o Brandão precisa alinhar o seu discurso, precisa ter mais conhecimento, para que possa, da próxima vez, outras oportunidades que ele tiver, ele possa ter um discurso mais alinhado e mais sensível a essas causas. Mas João, para se ter, né, me parece que para se ter um discurso mais fortalecido, precisa estudar, vivenciar, ir ao campo, né? Quantos conflitos só esse ano nós trouxemos aqui no Bom Dia Maranhão, o Sistema Difusora trouxe, né, de áreas extremamente sensíveis do Estado. 80% no aumento de conflitos, não é um número baixo, não, é um número considerável e que precisa de atenção por parte do Estado. Inclusive, esse dado que foi levantado aqui, inclusive a própria Kate falou sobre o segundo lugar ocupado pelo Maranhão em relação aos conflitos de terras em áreas de comunidades tradicionais, é exatamente por isso que os movimentos sociais fizeram um relatório e apresentando, inclusive, para entidades internacionais, denunciando o Estado do Maranhão, a situação que aqui ocorre. Foi esse caderno, né, de conflito do campo. Exatamente. A gente postou, inclusive, uma reportagem aqui em vários telejornais sobre o assunto, com dados que são concretos, dados oficiais de entidades que são respeitadas, inclusive, desse relatório que faz, esse retrato que fazem dessa situação aqui no Brasil e até algumas delas fora aqui do Brasil também. 1h mais 29 minutos, 1h29. Agora, a Revemar Fiat tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD.
Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1h mais 30, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos a Brasília, informações da capital federal com Raniele Veloso. Raniele, hoje aí temos políticos rivais se encontrando em Brasília. São vários, né? Boa tarde para você. Você está em frente ao TSE, não é isso? Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Exatamente nesse sol maravilhoso de Brasília, em frente ao tribunal. O acesso está bem restrito, mas a partir das 19 horas tem essa solenidade de posse. São aguardadas mais de 2.000 pessoas. Muitas já confirmaram presença, dentre elas rivais políticos. É quase um fla-flu. Lula e Bolsonaro. Lula como ex-presidente e Bolsonaro como atual presidente, ele deve ficar na mesa principal, já Lula ali um pouco mais distante. Bolsonaro não vai discursar, inclusive essa foi uma espécie de condição para Lula comparecer ao evento. Já era esperado que ele não discursasse, porque de praxe o presidente não discursa mesmo. Além desses rivais políticos, outros, como por exemplo Dilma e Michel Temer. Dilma deve ficar próximo a Lula, já Michel Temer próximo a José Sarney, outro ex-presidente, que é aí do Maranhão, que é uma grande força política do MDB, junto com Michel Temer. O ex-presidente também, Fernando Collor, vai vir a essa posse. Além disso, os presidenciáveis Ciro Gomes e Simone Tebet também confirmaram presença. Dos 27 governadores da federação, 23 também vão estar aqui, além de 49 embaixadores. Até embaixadores que também foram aquele encontro marcado pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele fez ataque às urnas e virou, inclusive, alvo de ação na Justiça Eleitoral. Bom, Adalberto, durante o seu discurso, a expectativa é que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal desde 2017, indicado por Temer, reforce que as eleições serão pacíficas, seguras e vai garantir a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e do Estado Democrático de Direito. E vai se posicionar contrário a qualquer tipo de milícia digital ou pessoal que possa atentar contra o resultado das urnas ou a democracia. Ô, Raniele, agora o Tribunal Superior Eleitoral, aproveitando o gancho que você está em frente ao TSE, registrou menos candidatos nessa eleição do que em 2018? Sim, Adalberto, foram 1.000 candidatos a menos em relação ao pleito de 2018. Neste ano, nós temos aí os números, foram 28.109 candidatos que pediram registro de candidatura. Esses registros serão julgados pelos ministros do TSE até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. Dentre esses mais de 28.000 candidatos, 12 para a presidência, porém deve retirar a sua candidatura ainda hoje, o Pablo Marçal do PROS, porque o próprio presidente do partido disse que a sigla vai apoiar Lula no primeiro turno, como já era esperado. Há, inclusive, a expectativa para um pronunciamento de Pablo Marçal hoje à noite, às 20 horas, porque ele resiste em retirar essa candidatura. Também temos 222 candidatos a governador, 230 a senador, 10.246 a deputado federal, 16.136 para deputado estadual. E outra mudança também nos dados, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é o aumento do número de candidatos considerados, declarados, negros ou pardos. Aumentou de 2018 para cá de 46% para 49%. O número de candidatas mulheres também aumentou, corresponde a cerca de 33% desse número aqui de registro. Isso porque, Adalberto, não é difícil imaginar, porque desde dezembro do ano passado, o TSE, em uma resolução, definiu que candidatos negros e mulheres
contam como o dobro para a divisão dos recursos do fundo partidário e também eleitoral. Adalberto. Obrigado, Raniele, pelas informações. Até amanhã. Falamos ao vivo de Brasília, nessa lua, um sol quente pra caramba lá em Brasília, você viu aí, né? A Raniele trazendo informações lá do TSE, informações importantes para nós lá em frente ao Tribunal Superior Eleitoral. 1h mais 35 minutos, 1h35. E olha, você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Você não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você, hein? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, hein? O exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Se quer saber mais, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela, que nós vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR. É saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR. Saúde que cabe no seu bolso. Contagem regressiva para as eleições 2022. Faltam 47 dias para o primeiro turno. A partir de hoje, você vai conferir a agenda dos candidatos ao governo do estado nesse primeiro dia de campanha. A gente vai mostrar a agenda em ordem alfabética e vai ser assim nos demais dias também. Confira. Carlos Brandão, do PSB, pela manhã participou de uma carreata no município de Amarante. Logo mais às 5 horas da tarde, vai participar de uma caminhada em Imperatriz. O candidato ao governo do Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, durante o dia de hoje grava programas eleitorais e participa de reunião com a equipe de campanha. E Nilton Rodrigues, do PSOL, pela manhã realizou uma caminhada na Praça Deodoro, em Rua Grande, em São Luís. Às 4 horas da tarde está agendada uma ação de campanha no terminal da Praia Grande para o candidato e à noite participa de uma reunião com a coordenação de campanha. Pela manhã, o candidato Restes Dias, do PSTU, concedeu entrevista a uma emissora local. À noite tem atividade política em homenagem ao militante Neilson da Silva, no auditório do curso de História da UEMA, em São Luís. Laésio, do PSC, pela manhã participou de uma ação com a juventude Bora Lá. À tarde tem reunião com a equipe de campanha e à noite encontro com os apoiadores. Simplício Araújo, do Solidariedade, pela manhã participou de um café da manhã com a equipe de campanha e de sabatina realizada por um portal local. No início da tarde tem reunião com o Conselho de Profissionais de Educação Física no Ginásio Castelinho, em São Luís, e às 4 horas da tarde faz uma visita ao Centro de Comércio do Curadinho. O Everton Rocha, do PDT, pela manhã participou de uma caminhada em Imperatriz e concedeu entrevista coletiva no município. Logo mais às 3 horas da tarde, concede mais uma entrevista coletiva, mas desta vez na capital. Às 4 horas da tarde, faz uma caminhada pela Rua Grande, no centro da capital maranhense. O candidato ao governo, Joás Moraes, do Partido Democracia Cristã, não tem agenda política para hoje, terça-feira. Já o candidato Franklin Costa não enviou agenda até o fechamento dessa edição. As agendas vão ser dadas dos candidatos e a responsabilidade sobre fotos, imagens, filmagens é toda das assessorias dos candidatos. Já tem todas as assessorias, tem os contatos aqui da difusora, quem mandar imagem, quem mandar foto, mandar vídeo, nós vamos veicular aqui durante a agenda dos candidatos. Você viu na agenda que apenas 2 candidatos enviaram imagens das suas agendas para o dia de hoje e a gente divulgou. 1h mais 38 minutos, 1h38, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vou passar a palavra para a Kate Almeida, a gente vai continuar com aquele assunto, a gente dá uma paradinha aqui para chamar Brasília em relação à repercussão das falas do candidato Carlos Brandão aí ao Sistema Mirante, ao imirante.com, né? Já está na internet, aí as falas estão na internet, a gente foi mostrando algumas repercussões na reportagem, mas também alguns políticos se manifestando nas redes sociais sobre o assunto, não poderia ser diferente. Kate Almeida. Não tinha como ser diferente em razão do tema ser muito sensível, né? Nós trouxemos ainda há pouco aqui dados que são dados alarmantes, dados assustadores e que, infelizmente, estão ficando ao longo dos últimos 7 anos e meio apenas nas estatísticas, uma vez que o Estado não tem se levantado, né, com relação à resolução ou minimamente trazer algum tipo de solução aí para essas comunidades que, de verdade, né, merecem um pouco mais de atenção. Então, essa fala repercutiu tanto, né, que, como o Adalberto falou agora há pouco, e nós mostramos também na reportagem algumas dessas falas das redes sociais. Vou trazer uma que me chamou a atenção também,
do Márcio Jardim, um dos históricos aí do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele também utilizou as redes sociais aí para levantar, né, a voz em relação ao que disse, né, o atual governador tampão Carlos Brandão e candidato, né, ao governo do estado. O Márcio Jardim disse o seguinte: ele foi tão forte para ele que ele marcou inclusive o tempo, né? A partir de que tempo ali da entrevista que o governador disparou aí essas, digamos, pérolas, né, a respeito do que ele entende sobre toda esta problemática, sobre todas essas causas que precisam ser observadas mais de perto. E ele disse o seguinte: olha, dos 4 minutos e meio ali, ó, para frente da sabatina da TV Mirante do Globo, o candidato de Flávio Dino, né, porque foi o candidato escolhido aí pelo ex-governador Flávio Dino ao governo do Maranhão, deu um show aí de visão preconceituosa, segundo o Márcio Jardim, além sobre, né, os negros quilombolas, e ele encerra dizendo que é a Casa Grande em estado bruto, fazendo uma alusão ao Palácio dos Leões, né, num total desconhecimento, portanto, sobre essas causas que são extremamente sensíveis e que, ao que tudo parece, não consta aí, né, para os próximos anos, uma atenção, porque a própria fala do governador Carlos Brandão, ela é muito enfática quando diz, né, ele dá um entendimento ali de que se tem que conviver, se levar, né, para frente, se deixar rolar. E não pode ser assim. A gente precisa de uma solução, a gente precisa de um encaminhamento. Você quer ver uma coisa, Adalberto? O desdobramento para essas famílias do campo não se tem até hoje, né? Eles reclamam, inclusive, né, do número de assassinatos. Nós trouxemos ainda há pouco, de 2015 até hoje, foram 43 líderes assassinados. Sequer se tem um andamento desses inquéritos. As famílias não têm informação. Será que as famílias elas não têm o direito de saber em que pé que está? Porque a vida não volta, não é mesmo? Não tem como voltar. Mas, ao menos, a sensação de que alguma coisa foi feita por parte do Estado para que essas famílias tenham alento, né? Possam dormir e acordar sabendo que alguma coisa foi feita. Mas, até hoje, nem isso essas famílias têm. 1h mais 42 minutos, a gente vai agora para o intervalo, estamos em cima da hora, a gente vai ver depois do intervalo que a Justiça Eleitoral promete rigor aí na fiscalização da campanha, inclusive na região Tocantina, na cidade de Imperatriz. A gente vai ter os detalhes com o Marcelo Júnior conosco. A gente vai para o intervalo e volta já já com notícias dos bastidores da política no Jornal da Difusora, primeira edição. 1h45 minutos, 1h45, você ligado no Jornal da Difusora em sua primeira edição. E na bancada eu tenho os azulzinhos, ó, Pipira Azul, João Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida, combinando com aqui, ó. Nem combina. Tá faltando só aquele rapaz que usa o terno da cor do telão. O rapaz tá de férias. Aí ele vai voltar tá só assistindo a gente. Quando voltar, ele vai voltar de azul. Eduardo Eliceira, um beijo no seu coração. 1h46 minutos, 1h46, vamos em frente, olha só. Um aviso importante para você que está acompanhando a gente aqui na TV Difusora. Olha só, informamos que a palestra O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que aconteceria dia 9 de agosto no Palácio, foi transferida para o dia 12 de setembro, às 19 horas no mesmo local. Quem já adquiriu o ingresso não precisa se preocupar, ele continua valendo. E caso você não queira prosseguir com a sua ida ao evento, siga as seguintes instruções. Entre em contato pelo número 0800 5910 Outro número, 11 4003 6119 ou atendimento@ingressodigital.com ou contato@ingressodigital.com, fazendo a solicitação diretamente a Ingresso Digital para o seu reembolso, viu? Estamos juntos aqui na TV Difusora, 1h mais 47 minutos. Empresário é a categoria profissional que mais tem candidato nas eleições deste ano, você sabia? Também mostrou que o número acentuado de policiais se candidataram. As informações que tem agora é Ciro Mineiro sobre esse levantamento que a gente tem em relação aos candidatos para as eleições deste ano. Olá, Ciro, boa tarde.
Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Mas antes de a gente detalhar essas informações, é preciso a gente destacar que ontem, segunda-feira, né, terminou o prazo para o registro de candidaturas. E no total, Adalberto, foram enviadas 28.109 inscrições para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador e suplentes, deputado federal, deputados estaduais e também distrital. Os dados foram enviados para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, no caso da corrida para o Planalto, né? Ou para os tribunais regionais eleitorais de cada estado, no caso das demais candidaturas. De acordo com essas informações registradas, e aí vem esse dado, a profissão mais comum entre os candidatos é a de empresário. Foram 3.584 inscritos, ou seja, 12,75% de todo o total de inscritos, né? Na sequência, vem os advogados, né, o que equivale a 7,26%, né, do total de candidaturas registradas. Também vem os vereadores, com 3,88% das candidaturas registradas, deputados 3,84% e aposentados 2,88%. A atividade de 4.915 candidatos está marcada por outros. Na 7ª posição da lista estão os policiais militares, como você bem disse, né, Adalberto? São 807 candidaturas confirmadas, ou 2,87% de todo o total, né, de candidaturas registradas. A categoria, né, no caso de policiais militares, ela teve um crescimento acentuado de inscritos. São 33,83% a mais, né, que em 2018, quando foram inscritos, né, quando registraram candidaturas, 603 policiais militares. Importante a gente destacar também que os tribunais têm até o dia 12 de setembro para processar e julgar todos os pedidos de registro de candidaturas e também eventuais recursos. Nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral recebeu um total de 29.084 candidaturas, 3,5% a mais que neste ano. Cerca de 2.600 foram impugnadas, né, na candidatura nas eleições de 2018. Os motivos variam de ausência de dados ou não cumprimento da lei da ficha limpa, entre outros problemas. E é importante a gente destacar, né, Adalberto, que a campanha eleitoral já teve início e, claro, tendo em vista aí todo o processo eleitoral, todo o período de eleições e o primeiro turno das eleições, né, marcado para o dia 2 de outubro, e caso tenha o segundo turno, né, caso seja necessário um eventual segundo turno, está marcado para o dia 30 de outubro. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado pelas informações. 1h mais 50 minutos, 1h50 a gente vai para a Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do estado, minha gente. A Justiça Eleitoral vai fiscalizar o andamento da campanha, que já começou. Está atento, a campanha já começou hoje, hein, meu caro Marcelo? Boa tarde. Boa tarde para você, Adalberto Melo. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora no rádio e na TV. Com o início da campanha eleitoral 2022, aqui em Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão, a Justiça Eleitoral vai estar com um olhar atento para combater, fiscalizando as possíveis irregularidades. Imperatriz, que tem quase 400 sessões eleitorais, por isso o Tribunal Regional Eleitoral quer estar atento. Além do trabalho de fiscalização do próprio TRE, a Justiça Eleitoral espera contar também com o apoio da população, denunciando qualquer tipo de abuso. A campanha eleitoral desse ano que segue até o dia 1º de outubro. Nós conversamos com o juiz Delvan Tavares, ele coordena a 33ª Zona Eleitoral aqui na cidade de Imperatriz e falou da expectativa para as eleições 2022. Somos 3 juízes eleitorais, são 3 zonas eleitorais, 2 cuidando só do município de Imperatriz, uma outra de São Pedro da Água Branca, Davinópolis e Vila Nova dos Martírios. As urnas já começam a chegar na próxima semana, então esse processo de preparação, ele já começou e nós estamos aqui
prontos, né, para iniciar e para dar continuidade, sobretudo, até o dia da eleição, a esse trabalho, que é muito importante que esse processo de preparação seja bem feito para que as eleições ocorram de modo seguro, transparente, equilibrado, sem sobressalto para ninguém. E atualizando para você, telespectador, você ouvinte que acompanha o nosso Jornal da Difusora, algumas das urnas que serão utilizadas aqui no Colégio Eleitoral de Imperatriz já chegaram no Fórum Eleitoral Petrônio Gomes de Sá. Agora é esperar o andamento desta campanha eleitoral e no dia 2 de outubro vão ocorrer o primeiro turno das eleições gerais para esse ano. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas informações. 1h mais 53 minutos, 1h53, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Semana da Juventude movimentou o município de Santa Luzia com uma série de eventos. É o coroamento de todo um trabalho, né, que a gente busca trazer orientações e conhecimento para que seja um empreendedor de sucesso. Hoje deve ser um dia muito comemorativo para nós. A gente está muito alegre, tá tendo esse momento especial de ter sorteio, presente para nós. Hoje nós estamos encerrando a Semana da Juventude aqui na Praça da Matriz, onde tivemos uma vasta semana cheia de atividade. Tivemos Roda da Vida, Festival de Pipa, atendimento ao povoado de Santo Onofre e hoje encerramos aqui na Praça da Matriz com a noite cultural, um grande bingo de um notebook para a juventude de toda Santa Luzia. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Agora Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. Deixa eu te dar um recado, olha, aproveita essa grande oportunidade, viu? Oportunidade de quê? De morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi, gente. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens na área de lazer. Bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. Você sabe o melhor de tudo? É que já está prontinho para morar. Entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI, registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, @costa.araçagi e agende a sua visita agora mesmo pelo WhatsApp 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franera e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. A gente vai para o intervalo. Na volta, Chico Leitor deve desistir da candidatura, hein? Mais 2 candidatos ao governo do Maranhão declararam não possuir bens. Esses e outros assuntos já depois do intervalo, um instantinho só. Uma hora mais 58 minutos, de volta ao Jornal da Difusora em sua primeira edição, na bancada Kate Almeida, Gisele Marques e John Coutrin. Vamos juntos até às 2h13 hoje, 2h13 da tarde dessa terça-feira. Lembrando que nessa semana tem debate, hein? Ao vivo, avisa os amigos aí, avisa o vizinho. Quinta-feira, meio-dia. Quinta-feira, meio-dia, aqui na Difusora tem debate com os candidatos ao governo do Estado. É o primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado, ao vivo, com todos os candidatos convidados, inclusive, os 9 candidatos, não é? Meu caro John Coutrin, tem hora que eu fico olhando para o John, é 9 mesmo, que a gente perde a conta. Tanto candidato que a gente perde a conta. Mas os 9 já foram convidados para o debate. Portanto, quinta-feira você é o nosso convidado especial a partir de meio-dia, tá bom? E olha só, vem aí a segunda edição do Circuito Difusora, a corrida de rua. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz de ainda concorrer a uma vaga para a corrida de São Silvestre. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 28 de agosto, 6 da manhã. A gente se espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento do Grupo Saga, Topa Tudo Móveis Usados, Humana Saúde, Max e CREF 21MA. Vamos em frente aqui com o nosso Jornal da Difusora. Meu caro Geisael, o candidato Carlos Brandão está reclamando na Justiça de ser chamado de governador tampão? Mas é até curiosa essa história, né? Porque em 2 tentativas de censurar o jornalista na Justiça, em uma delas eu acho curioso como os advogados do governador Brandão, um time de 9 causídicos, né?
fez uma argumentação. Coloca na tela aí, por favor, meu caro Tiago. Os advogados manifestaram um incômodo pela utilização do termo, né? Dizendo o seguinte: primeiramente, verifica-se o tom sarcástico e depreciativo do jornalista representado ao atribuir a imagem de governador tampão ao candidato Carlos Brandão. E aí, engraçado que os próprios advogados, eles dizem que o tempo governador tampão, eles esclarecem, né? Faz referência a um gestor usado para tampar uma lacuna, tendo em vista a vacância do cargo do ex-governador Flávio Dino. E alegam que o termo é utilizado para menosprezar a imagem do atual governador, reduzindo-o a um gestor inerte, que tão somente recebe ordens e não possui autonomia. Mas, ora, o governador tampão, essa expressão de mandato tampão, é justamente essa definição que os advogados usaram, né? É para tampar uma lacuna. Tanto que a juíza coloca outra imagem. Na hora que decidiu, e que inclusive indeferiu o pedido de censura do candidato, disse que no caso, palavra da juíza, entendo que o fato de o jornalista utilizar a expressão governador tampão não desabona o pré-candidato Carlos Brandão, vez que ele realmente assumiu o cargo para complementar o mandato do seu antecessor Flávio Dino, sendo essa palavra amplamente utilizada. Agora, me causa estranheza, volta às palavras do advogado lá, me causa estranheza que os próprios advogados façam a alegação de que o termo menospreza a imagem do atual governador, porque me parece, inclusive, assim, uma infantilidade, até uma fragilidade, uma insegurança. Os advogados dizerem que isso o reduziria a um gestor inerte que tão somente recebe ordens e não possui autonomia. 2h mais 2 minutos, 2h02. John Coutrin, vamos mudar de assunto. 2 candidatos ao governo do Maranhão declararam que não possuem bens. Adalberto, o Hertes Dias, né, e o Franklin Lima são 2 candidatos aí que já findado o prazo, né, de registro de candidatura, que não declararam bens. Ontem eu acessei o site do Divulga Cante, do TSE, e mais uma vez fiz ali uma verificação das candidaturas e observei desses 2 candidatos, ali, tanto o Franklin como o Hertes, que eles não declararam possuir bens. Não é? Não quer dizer que eles não tenham, né, Adalberto? Eles apenas não declararam, né? Isso não declararam. Ali a gente observa que nesse espaço ali delimitado para apresentação de bens, a gente observa que lá no site do TSE eles disseram que não tem nenhum bem, ou seja, não tem onde morar, não tem casa, não mora em lugar nenhum, não tem carro, não tem bicicleta, né? Não tem móveis, não tem nada. Esses 2 candidatos aí não tem nada, segundo ali o site do TSE. A gente observa isso, não é a primeira vez que isso acontece, já tem outros candidatos também a deputado, né, que a gente também verificou que não apresentaram, não declaram bens. Pior do que isso de não declarar bens é aqueles que declaram, mas a gente declara com valor bem abaixo, por exemplo, um apartamento que custa R$50 mil, outro que bota um carro que custa R$12 mil, né? O carro, a moto, tudo isso custa 12 mil. 12 mil, uma série de discrepâncias, né, que a gente observa nessas declarações, que eu não sei até para que serve, né? Porque você pode colocar o que quiser ali, talvez não tenha nenhuma fiscalização, verificação, talvez isso... Já começa mentindo, né, João? Exatamente. Mesma coisa de registro de pesquisa, né? É apenas protocolar. Você registra a pesquisa ali, mas não quer dizer que o TRE vai verificar se está certo ou se está errado, né? Apenas registra e se alguém quiser recorrer, aí vai na justiça. Mas é praticamente a mesma coisa, registro de pesquisa, como também declaração de bens ao site do TSE. A gente observa ali uma série de coisas absurdas. Né? Fica feio, Fica feio. Será que esses candidatos acham que ninguém vai olhar, ninguém vai ver, ninguém vai verificar, ninguém tem curiosidade de ver isso? Porque toda eleição, pelo menos, eu olho, né? Observo lá... E compara-se, né, Júnior? E tem até gente que mudou de raça, né? Candidato a deputado. Isso aí mesmo? Mudaram. Tem alguns candidatos a deputado federal, pode até trazer depois. 4 anos depois. Mudaram de raça, exatamente. Esqueceu que botou uma coisa e chegou. Mentira, não é assim? É desse jeito. Não, gente, é que tem uma razão para isso. Que é o seguinte. Explica aí. Não, tem uma razão para isso. Vou explicar para vocês. Tipo, por exemplo, o deputado Duarte Júnior, na eleição passada, ele apareceu com uma cor diferente, né? Se declarou de cor diferente. Ele era branco numa eleição, na outra ele era pardo. Mas eu vou explicar o que é. Defendia uma bandeira, depois está defendendo outra. Não é nem isso. É o seguinte, é que o Fundo Especial para Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, que ele chama, que é o Fundo Eleitoral e tal, ele tem recursos destinados especificamente para mulheres e também para
negros e pardos. Então, quando a pessoa se autodeclara parda, ou até mesmo se declara LGBT, existe um recurso destinado especificamente para essas candidaturas. Então, se o cara era branco e antigamente não tinha essa destinação, agora que tem uma destinação específica do Fundo Especial de Campanha para a mulher ela tem que receber. O pardo, o preto, ele tem que receber. Então, o cara, para receber mais um pouquinho, ele pega e se declara ali que... Mas aí tem outra explicação melhor. É porque andou tanto debaixo do sol, hein, Diogo Coutrinho? Que aí deixou de branco e virou pardo. Não, eleição a gente vê de tudo, eleição, né? A gente vê de tudo. A pessoa até mudando aí. Que isso, gente. É por isso que tinha gente que se declarava branco, aí agora tu olha esse ano... É pardo. É pardo, né? 2h06. Vamos juntos aqui com o Jornal da Difusora. E olha só, professores do IEMA ameaçam paralisar as atividades. É isso mesmo, Kate Almeida? Olha, inacreditavelmente, 2 meses sem receber os seus salários. Foi uma denúncia feita, inclusive, pelas redes sociais das alunas lá do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, do IEMA, tá? Lá de São José de Ribamar, Janaína Araújo e a Gabriela Passos, né? Presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil de lá. E aí elas utilizaram as redes sociais para denunciar que os servidores que trabalham, né, estão lotados lá na cozinha do IEMA, não estão recebendo, assim como outros funcionários também não estão recebendo os salários. Isso já dura 2 meses. Imagina esperar 30 dias para receber o salário, já é complicado, avalie esperar 60 dias. E não é só isso não é só o salário que está atrasado não. Segundo as meninas lá, eles também não estão recebendo, além do salário, benefícios de alimentação e transporte. Como que faz para se deslocar, pelo amor de Deus, já que esses servidores estão sem os salários? As meninas falaram nas redes sociais. Tem um vídeo aqui, né? A gente capturou esse vídeo e vai mostrar agora o relato e o desabafo. E elas prometem, viu? Caso isso não seja resolvido, claro que as aulas, inclusive, foram paralisadas ontem, né? No dia 15, e aí elas estão dando um prazo. Caso não, eles vão se mobilizar para poder fazer um protesto, uma manifestação com relação a isso. Mas vocês vão ver a fala aí das meninas. Oi, pessoal. Me chamo Janaína Araújo, sou presidente do Grêmio do IEMA de São José de Ribamar. E eu sou Gabriele Passos, vice-presidente do Grêmio do IEMA de São José de Ribamar. Nós viemos aqui falar sobre a seguinte situação. Nós, alunos do IEMA, estamos sem aula por um motivo. Os funcionários da cozinha não estão sendo pagos. É importante citar que estudamos em uma escola integral. Consequentemente, almoçamos e lanchamos em nossa unidade. Temos os alimentos, entretanto, sem os funcionários da cozinha, não é possível que as aulas ocorram, prejudicando todo o meio, como, por exemplo, os alunos do 3º ano, que estão se preparando para os vestibulares. Nós que já fomos prejudicados por uma pandemia, precisamos parar as aulas novamente por um motivo tão simples de se resolver, que é cumprir com os pagamentos dos funcionários. E hoje, o objetivo desse vídeo aqui é chamar a atenção das autoridades competentes para que eles resolvam o mais breve possível a nossa situação. Poxa, a alimentação, né? A gente está vendo aqui tanto a comunidade escolar quanto os servidores sendo prejudicados pela falta de pagamento, que já dura 60 dias. Pelo amor de Deus, governo do Estado, né? Por meio da Secretaria de Estado da Educação, resolvam aí esse problema, senão os meninos vão precisar parar, protestar em razão disso. Por favor, né? É vergonhoso isso. Vamos acompanhar. Você teve informação se no IEMA, se eles... Não, até agora eles não se manifestaram. Nem o governo do Estado, nem a Secretaria de Educação. Claro que a gente deixa sempre o espaço aberto, porque o motivo aqui, né, dessa vitrine que a gente expõe tantos problemas, é que eles sejam resolvidos, né? E a gente fica aqui ansioso, esperando que seja resolvido, porque são pais, mães, famílias inteiras que dependem de salários. E a turma está trabalhando, os alunos estão saindo de casa para receber aula, sem obter aula. Foi 2 anos de pandemia, gente, pelo amor de Deus. Para a gente ver se vão resolver. 2h09, estou em cima da hora. John Coutrinho, Chico Leitor deve desistir de candidatura? Deve sim, Adalberto. A gente já noticiou da semana passada que o Ministério Público Eleitoral entrou ali para que a candidatura do Chico não seja deferida, por alguns problemas na justiça, né, que ele, na época de gestor. Então, para não se candidatar sob júdice, até vencer a eleição, né, ficar nessa questão toda, esse impasse jurídico, o Chico deve desistir e aí já se discute a possibilidade de um plano B, até de colocar o nome do Luciano Leitoa. Luciano Leitoa pode aí ser o candidato a deputado estadual, né, no lugar do Chico, ali pelo PDT.
Até tentei entrar em contato com o Luciano, mas ele não retornou, né? não falou sobre isso. Mas há essa grande especulação, viu, Adalberto, e essa possibilidade do Luciano Leitor ser o candidato aí no lugar do Chico Leitor, né? O Luciano hoje que faz parte da coordenação ali da campanha do Everton ao governo do Estado, mas por conta da impossibilidade dessas questões jurídicas envolvendo o Chico Leitor, ele pode ter que assumir essa função de ser candidato, né? O Luciano já foi deputado estadual, inclusive, e já era prefeito de Timon, elegeu a sucessora de Nair Veloso e estava até então aí, né, está na coordenação da campanha, participa da coordenação da campanha do Everton. Certo. Então essa possibilidade é muito grande do Luciano encampar essa candidatura a deputado estadual. 2h mais 11. Para fechar, Zé Isnael Marques, o deputado Iglesio foi multado pela Justiça Eleitoral? 2 multas, cada uma de R$5.000 por 2 outdoors, um na Avenida dos Holandeses, outra na Avenida Dr. Jackson Lago, representação da Procuradoria Regional Eleitoral, e o juiz considerou que havia ali propaganda eleitoral antecipada, porque a frase que estava no outdoor, que era paixão por tudo que faz, denotaria ali qualidades pessoais do deputado Iglesio Moisés. Eu conversei com ele hoje pela manhã, cabe recurso, ele disse que vai recorrer porque alega que não havia ali nenhuma intenção de pedido de voto, nenhum cunho eleitoral, diferente do que entendeu, pelo menos inicialmente, a Justiça. A única pergunta que eu faço aqui é se a Procuradoria Regional Eleitoral também vai interpelar outros pré-candidatos à época que espalharam outdoors pela cidade. Foram diversos outdoors espalhados e só o doutor Iglesio é que foi multado R$5.000 por cada outdoor, 2 outdoors. Eu estou esperando a Procuradoria Regional Eleitoral interpelar os outros candidatos. Me veio aqui aquela frase de um outdoor que a gente mostrou aqui, o Maranhão terá um bom fim. Se a Justiça vai interpretar dessa forma ou não. Também, ou não, exatamente. Estou só citando aqui alguns casos como esse. Deputado que lançou livro, outro que exaltou não sei o que lá, tá, tudo era antecipado, né, antes da eleição. Vamos acompanhar. Para você, uma ótima tarde de terça-feira. Amanhã a gente se encontra 1h15. Lembrando que quinta-feira, meio-dia, debate. O principal prato aí na hora do almoço vai ser o debate. Vai ser bom, hein? Quinta-feira a gente se encontra. E amanhã, de volta aqui, se Deus quiser.